Olá, tudo bem? Que bom que você está aqui novamente. Vamos tratar do nosso segundo tema de elaboração das demonstrações contábeis. Então não deixe de olhar lá o primeiro vídeo para ter a segurança da continuidade do entendimento aí, que eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Hoje nós vamos estar abordando 3 tópicos dessa disciplina. Vamos estar fazendo uma revisão geral para a gente mergulhar efetivamente no primeiro demonstrativo, que é balanço patrimonial, mas você já está fera de abordar e falar e elaborar e interpretar um balanço patrimonial. Aqui eu estou colaborando com esse entendimento seu à luz de algumas percepções que eu vejo importantes. Mas antes da gente falar do balanço, vamos resgatar um pouquinho, que é o objeto do nosso bate-papo hoje. Vamos fazer uma retrospectiva aí dos elementos, o que é transação contábil, o que é balancete, o que é razonete, por que a gente debita, por que a gente acredita. Isso é alicerce fundamental para a gente ter segurança de que nós elaboramos e montamos adequadamente os nossos demonstrativos. O segundo tópico do nosso bate-papo de hoje, a gente vai falar da importância dos demonstrações contábeis consolidadas e não consolidadas. Lembra que eu falei lá no primeiro vídeo que alguns grupos de empresas precisam produzir as suas informações, ora considerando o comportamento individual de cada uma e ora considerando a junção dessas informações? Pois bem, então o nosso segundo tema de hoje vai ser a publicação, a obrigatoriedade, o entendimento de quem publica de forma consolidada, unida no caso, e quem não é obrigatório. E por último, a gente vai falar das entidades que publicam, as entidades que reportam essas informações, ora consolidadas e não consolidadas. Legal? Para isso, a gente vai resgatar um pouco aí da equação fundamental da contabilidade. Você vai falar assim, pô, lá vem o Douglas falar de equação fundamental da contabilidade. Você sabe? Então diz para mim qual é a equação fundamental da contabilidade que eu estou te escutando. Vai lá, fala. Se você falou bens mais direitos menos obrigações, avance uma casa. Quando a gente fala de bens e direitos, a gente está falando de rubricas do ativo, ou seja, rubricas onde eu realizo o meu investimento. Eu pego o dinheiro de algum lugar e coloco esse dinheiro em algum lugar. A colocação, a alocação, melhor dizendo, desse dinheiro, ele se dá através das rubricas do ativo, que são meus bens ou tudo que eu tenho de direito a receber. Isso é importante. E do lado do passivo, do lado das obrigações? Do lado das obrigações, eu tenho as obrigatoriedades no que diz respeito a pagar a quem eu peguei um dinheiro emprestado. Ora, eu posso pegar o dinheiro emprestado com o capital próprio, né, que é o patrimônio líquido, né, as pessoas que estão investindo na minha empresa, os investidores da minha empresa, os cotistas da minha empresa, os acionistas da minha empresa, lembrando sempre que a pessoa física desse acionista é diferente da pessoa jurídica, que é a empresa. Então, uma pessoa pega dinheiro com a outra, assume uma obrigação, conta de passivo. E essa obrigação, ela utiliza esse dinheiro no ativo, considerando aí o investimento dessa captação de recursos. Legal? Então, a equação fundamental da contabilidade, guarda aí, anota, porque é objeto dinâmico do nosso entendimento. O segundo resgate que eu queria trazer para vocês é com a representação gráfica desse ativo e desse passivo. A representação gráfica é a balança de informação, é o balanço do patrimônio. Se a contabilidade tem como objetivo garantir identificação, registro e movimentação do patrimônio, então eu preciso ter um produto que é a balança do patrimônio, onde eu digo da onde que eu peguei esse dinheiro e o que eu fiz com esse dinheiro. Então, o nosso T, lembra? O nosso T, ele vai traduzir justamente o objetivo maior da contabilidade e a representação gráfica da equação fundamental da contabilidade. Show?
Uma outra coisa que eu quero que vocês guardem, né, um outro tema que eu acho importante a gente ter como lembrança de uma boa época são as contas contábeis. O que são as contas contábeis? Contas contábeis nada mais são do que os dados quantitativos representados, né, nas rubricas contábeis. Ele expressando as informações, esses dados que são observados e obtidos através da nota fiscal, da fatura, da duplicata, do contrato, do recibo, ou seja, das transações produzidas, eles são meio que traduzidos e tabulados nas contas contábeis. Essa tabulação ela se dá através das contas contábeis. E ela tem duas formas de apresentar. As contas contábeis elas podem se comportar como contas patrimoniais, lembram disso? Ou como contas de resultado. As contas patrimoniais representam os bens, os direitos e a obrigação, é a equação fundamental da contabilidade na veia, e as contas de resultado é o esforço que eu faço para produzir riqueza para a empresa. Ou seja, eu gasto um dinheiro para receber algo. Esse gasto ele pode se dar numa forma de custos ou despesas que eu tenho para receber alguma coisa, para ter rédio, para receber dinheiro, né? Para ter receita. Então, essas rubricas contábeis do resultado elas são segregadas de forma separada das contábeis. Por que isso? Porque o produto final dessa capacidade que eu tenho de gerar riqueza, né, gastei para receber, esse saldo final, ele é ofertado, ele é incorporado, ele é levado para o balanço patrimonial. Ele se transforma numa conta patrimonial. Legal? E aí você pode me perguntar, tá, mas as contas contábeis, elas são registradas. Então, o que são transações contábeis, né? Lembrando lá das matérias anteriores, transação contábil nada mais é quando o contador faz o movimento, faz o registro do documento na rubrica contábil. E como é que as transações contábeis são feitas? Através da interpretação dessas operações contábeis. Então, recapitulando, transações contábeis é onde, de fato, efetivamente, o contador interpreta aquele documento e essa interpretação ela se dá através do registro das operações contábeis. Esse registro ele respeita sempre, né, lá o método das partidas dobradas, né, o que a gente aprendeu também no passado, onde o débito vem do latim lá, de devido, né, de pertencente a mim. Então, se é devido, se é pertencente a mim, eu vou registrar como um bem e um direito meu, e o crédito também ele vem do latim de crédito, de confiança, de acreditar. Crédito vem de confiança, de acreditar. Ou seja, se eu empresto dinheiro para você, você me deve e eu confio em você que um dia você vai me pagar. Esse crédito, então, são as obrigações que eu tenho. Por isso que as contas de passivo são contas credoras e as contas de ativo são contas devedoras. A gente está falando lá do método das partidas dobradas. Legal? E aí a gente pode, partindo desse lembrança, né, desse flash aí que a gente tá vendo, você pode lembrar também do razonete. O que é o razonete? O razonete, na verdade, é a representação gráfica da conta. Se a representação gráfica da equação da contabilidade é o balanço do patrimônio, aquele T, a representação gráfica do razonete nada mais é do que respeitar aquela apresentação gráfica da equação, né, no formato de T, só que agora para o fato da conta, exclusivamente para a conta. O que eu quero dizer com isso? O razonete, na verdade, é uma representação, é como se fosse um rasão, um extrato de cada conta, de cada rubrica contábil que a gente utiliza na interpretação dos documentos contábeis. Para quê? Para garantir a adequada interpretação e, consequentemente, registro da operação contábil de forma adequada. As contas de ativo, então, são aquelas contas de bens e direitos,
onde a elaboração do razonete, isso eu percebo muito em exercícios que a gente faz, e alguns colegas de vocês erram muito isso. A conta de natureza devedora, então ela diminui ou aumenta pelo débito. A conta de natureza credora, ela diminui ou aumenta pelo crédito. Primeiro fato, como eu botei aqui na tela para facilitar para vocês o slide, passe a pensar mecanicamente que se a conta é um bem ou um direito, consequentemente ela vai estar no ativo. Se ela não tiver, as contas de ativo são contas de débito, então toda conta que esteja registrada no ativo, ela vai ser uma conta de débito. Ela vai aumentar pelo saldo devedor e, consequentemente, quando eu tiro o dinheiro dessa conta, ela vai diminuir, fazendo o lançamento inverso, que é o lançamento de crédito. Da mesma forma, no passivo, no crédito, na confiança, no dinheiro que eu peguei com alguém emprestado. Se a conta é de natureza credora, então eu vou colocar ela mentalmente do lado do meu passivo. Se eu coloco do lado do meu passivo, a natureza dela é credora, ela vai aumentar toda vez que eu realizar um crédito nela. Fornecedor, por exemplo, é uma conta de passivo, concorda? Se é uma conta de passivo, ela é uma conta de natureza credora. Legal? Se é uma conta de natureza credora, toda vez que eu pego dinheiro emprestado com o fornecedor, eu vou colocar mais crédito, vai aumentar a minha dívida junto a esse fornecedor. Toda vez que eu pago ao fornecedor, eu tiro da conta, consequentemente, eu não posso fazer um lançamento a crédito. Eu tenho que fazer um lançamento a débito nessa conta de fornecedor. Legal? E eu vou estar, então, consequentemente, diminuindo o saldo dela. O conceito de cada rubrica contábil se dá exatamente da mesma forma. Um outro elemento que eu quero que você guarde é o balancete de verificação. Por que é importante o balancete de verificação? Primeiro que ele é diferente do balanço patrimonial. Tem muita gente que confunde o balancete de verificação com o balanço patrimonial. E aqui eu quero desmistificar isso. Balancete de verificação tem a função exclusiva de ser a prova dos 9 dos lançamentos contábeis. Aí você fala assim, prova dos 9 dos lançamentos contábeis? Embolei. Não, eu estou falando de primeiro grau, segundo grau, nem me lembro, prova dos 9 é do primeiro grau, né? Do ensino fundamental. Pois é, lá você faz uma determinada operação para garantir que você realizou as operações anteriores de forma adequada, que você interpretou aquele exercício de forma adequada. Não é isso a prova dos 9, o objetivo da prova dos 9? O balanço de verificação para o contador é a mesma coisa. Eu faço um monte de transação, faço um monte de registro nas rubricas contábeis, interpretando a movimentação do dinheiro de cada rubrica dessa. E no final, quando termino de realizar essas transações, eu listo tudo que tem de rubrica com saldo devedor e tudo que tem de rubrica com saldo credor. Se o dinheiro ele sai de um lugar e vai para outro lugar, consequentemente, o total do meu balancete das contas devedoras vai bater com o total das contas credoras. Observação, o balancete não garante que você interpretou o lançamento correto. Quer ver um exemplo? Se eu digo para você que você comprou à vista, você vai tirar dinheiro de uma conta de ativo. No caso da conta caixa ou conta banco, concorda? De uma conta de ativo. Se você lança que comprou a prazo, você não vai tirar o dinheiro da conta do ativo, porque a conta vai estar lá. Você vai assumir um compromisso. O seu balancete de verificação ele vai bater, porque no primeiro lançamento você diminuiu o seu ativo e manteve a sua obrigação. No segundo lançamento, você manteve o seu ativo e diminuiu sua obrigação. Ora, o saldo final dessa equação vai dar igual. O balancete vai bater. Só que a interpretação, se você interpretou de forma contrária, você vai estar errado. Então, o balancete de verificação ele não serve para garantir que a transação contábil foi interpretada de forma correta. E sim, se o total das contas devedoras bateu com o total das contas credoras. Legal? Coloquei aqui na tela um exemplo, 3 lançamentozinhos, molinho, que você, se isso caísse na prova, era 10, nota 10, tranquilamente. Mas só para a gente resgatar
que eu sei que você de repente jogou fora aí suas anotações dos períodos passados. Então, só para você ter guardado aí o lançamento contábil. Os dois sócios resolveram constituir uma empresa e tinham dinheiro aí, tinha em dinheiro 30 mil reais. Ora, dois sócios da empresa, então eles botaram dinheiro na pessoa jurídica. Se eles botaram dinheiro na pessoa jurídica, qual é o lançamento contábil da pessoa jurídica? A pessoa jurídica, então, vai assumir uma obrigação junto ao sócio, creditando a conta capital social, e agora aquele dinheiro que foi pego emprestado, ela vai aplicar. Aplicar onde? Aplicar no caixa, porque ele recebeu em dinheiro. Então, debito a conta caixa e credito a conta capital social. Primeiro lançamento super tranquilo, né? Que a gente sabe. Segundo lançamento, então, dando continuidade aí, a empresa, vou ler aqui na tela, né? A empresa utilizou 10 mil em dinheiro para comprar móveis. Ou seja, desse dinheiro, desses 30 mil que ela obteve, ela pegou 10 mil, comprou mesa, cadeira lá para começar a operacionalizar a questão. Pois bem, eu vou tirar dinheiro dos sócios, eu continuo devendo aos sócios 30 mil. Na verdade, então, eu vou tirar dinheiro do meu caixa, que agora eu não vou ter mais 30 mil no caixa, para comprar os móveis efetivamente que foram comprados, no caso, à vista. Então, eu tiro o dinheiro do meu caixa e agora eu tenho um bem que se chama móvel. Observe que o meu balancete vai continuar batendo. O total das contas devedoras, 30 mil, vai bater com o total das contas credoras, 30 mil. Só que agora as rubricas contábeis se dão de forma diferente. E por último aqui eu tenho dois lançamentos na tela, que é o lançamento 3, onde essa empresa ela faz compra de mercadoria, só que dessa vez a prazo. Ela não comprou à vista. E quando eu compro a prazo, eu não mexo no meu caixa, só que eu assumo uma obrigação. Antes eu não tinha obrigação, então agora eu tenho uma obrigação junto aos fornecedores. Eu credito a conta de fornecedor no valor aí desse fornecimento, que são os 5 mil reais, e agora eu peguei mercadoria e vou colocar onde? Vou colocar no caixa? Não vendi ainda, então eu vou criar uma rubrica contábil, uma conta contábil, vou efetuar aqui um lançamento contábil dizendo que agora eu tenho mercadoria no meu estoque. Debito a conta de estoque e credito a conta de fornecedor. E por último, né, só para a gente resgatar aí o débito e crédito, né, o devedor, o credor, o ativo e passivo, essa empresa resolveu pagar daqueles 5 mil que ela pegou emprestado, ela está pagando 2 mil ao fornecedor daquela compra que ela fez anteriormente. Se ela vai pagar o fornecedor, eu tenho que tirar o dinheiro da onde? Vou tirar o dinheiro do caixa. Tirando o dinheiro do caixa, eu vou diminuir o saldo do caixa. Vou debitar o caixa ou creditar o caixa? Vamos pensar. Caixa é uma conta de natureza devedora. Então, se a conta de natureza devedora é conta de ativo. Eu não estou aumentando o meu caixa, estou diminuindo. Então, vou fazer um lançamento a crédito. Eu credito a conta caixa no valor aqui de 2 mil reais e, da mesma forma, diminuo a conta de fornecedor, porque eu tinha uma dívida de 5 mil, agora faço um lançamento a débito e tenho aí agora uma dívida só de 3 mil reais da conta de fornecedor. Legal? Se a gente fosse, então, elaborar o balancete dessa transação, dessas 4 transações, nós teríamos, de um lado, a relação das contas devedoras, que aí é caixa, imóveis e estoques, e do outro lado as contas credoras, que é fornecedor e capital social. E bateu. Bateu, porque eu tirei o dinheiro de um lugar e coloquei dinheiro no outro lugar. A transação aqui é simples, né? Muito simples, 4 lançamentos, mas se nós fôssemos ficar aqui durante as 24 próximas horas fazendo lançamentos contábeis, é sempre o mesmo, independente do grau de complexidade. Eu tiro o dinheiro de um lugar e coloco o dinheiro no outro lugar. Show? O balancete, então, ele me apresenta dessa forma, a relação das contas devedoras e a relação das contas credoras. E o passivo? E o balanço patrimonial? O balanço patrimonial, da mesma forma, só que agora com um formato, com a cara, que a gente vai ver mais adiante, nesse nosso bate-papo, na próxima aula, a estruturação do que é conta do circulante, do que é conta do não circulante, do que é conta de capital próprio, do que é conta de capital de terceiro. O balanço patrimonial é uma demonstração contábil.
Demonstração contábil essa produzida à luz das boas práticas contábeis. Se a demonstração contábil foi produzida à luz das boas práticas contábeis, eu preciso seguir uma regra. E a regra é universal, ou seja, esse balanço patrimonial que está aqui na tela, que vocês viram, é exatamente igual em português, inglês, francês, no Brasil, na África do Sul, no Canadá, seja lá onde for. Legal? Show? Passamos agora a retrospectiva? Estamos com aquecidos os tamborins? Agora, então, você pode me perguntar, o que são as demonstrações, então, consolidadas, que é o nosso segundo tema, né, o nosso segundo objeto aqui. Eu não sabia o que era demonstração não consolidada, então, como a contabilidade ela produz as informações à luz das regras, eu fui na regra. E o CPC 36, ele estabelece o que são demonstrações consolidadas e não consolidadas. Na verdade, demonstrações consolidadas é a junção de um grupo econômico, né? Vamos falar aqui da Petrobras, por exemplo. A Petrobras é uma holding, então a Petrobras ela tem a Petrobras distribuidora, Refino, beneficiadora, Petrobras logística. O somatório dessas empresas formam o que a gente chama de Petrobras SA. Ora, a Petrobras, então, ela precisa consolidar todo o ativo, todo o passivo, todo o patrimônio líquido, todas as receitas, todas as despesas, todos os fluxos de caixas produzidos em uma única conta chamada de demonstração contábil consolidada. Então, eu pego todo o ativo de todas essas empresas da Petrobras, somo e chamo de ativo da Petrobras, do grupo Petrobras. Pego todos os passivos, todos os dividendos distribuídos dessas empresas, somo e chamo de obrigação lá, conta de passivo lá, da conta do grupo Petrobras. O CPC 36 ele aborda de uma forma muito tranquila e muito clara essas informações. Mas no fundo, é a consolidação, é a compilação dessas informações. Legal? Aí você pode me perguntar, todas as empresas, todos os grupos são obrigados a publicar os seus demonstrativos contábeis, né, à luz do CPC 36? Sim, para todas as empresas de capital aberto. Todas as empresas que possuem investimentos em outras empresas e são empresas de capital aberto, obrigatoriamente elas precisam produzir demonstrativos contábeis ora individuais, ora consolidados. Um exemplo é a Magazine Luiza. A Magazine Luiza, ela não é só aquela loja Magalu lá que a gente vê no site ou na esquina da nossa rua. A Magazine Luiza é um grupo de empresas, onde tem uma empresa de crédito, uma empresa de desenvolvimento, de novos negócios, uma empresa de logística e outras empresas, tantas do grupo. Se você for no relacionamento do investidor lá no site da Magazine Luiza, você vai ver lá justamente a publicação das informações de cada uma dessas empresas e informações de forma consolidada. Estou falando da Magazine Luiza aqui como exemplo. Toda empresa de capital aberto, obrigatoriamente, ela deve consolidar as suas informações. Por quê? Porque ela certamente tem investimento, conta de ativo, lembra? Investimento, ativo não circulante, lembra? Investimento em outras empresas. Se ela tem investimento em outras empresas, ela pode simplesmente botar o dinheiro lá e deixar essa outra empresa tocar a sua vida, torcendo, acreditando que o seu investimento dê certo, ou quando, na verdade, ela tem investimentos permanentes. O que são investimentos permanentes? Investimentos feitos de forma estratégica com o intuito de que essa empresa investida, essa empresa controlada, ela produza riqueza para a controladora. Então, isso o CPC 36 ele aborda de uma forma muito, muito clara. A própria CVM ela estabelece regras, né? A Comissão de Valores Mobiliários ela estabelece regras
das empresas que devem sofrer demonstrações consolidadas e aquelas que não devem sofrer demonstrações consolidadas. Empresas que têm investimento em controladas, empresas de capital aberto, a empresa obrigatoriamente ela tem que ser brasileira, ela tem que exercer direta ou indiretamente o investimento na controlada, o sócio da empresa tem que ter o controle ou influência significativa na controlada. Todas essas premissas que a CVM estabelece, que é o órgão fiscalizador, são premissas que obrigam a apresentação das demonstrações contábeis por parte não só das controladas, como também por parte da controladora. Legal? Aí você pode me perguntar, tá, mas por que efetivamente eu entendi quem é que tem que fazer, por que tem que fazer, mas qual é o objetivo prático de você consolidar informações? Essa resposta a gente obtém no CPC 00. O CPC 00 ele define, está na segunda revisão, vale a pena então você baixar e dar uma olhada lá na internet. Ele define de uma forma clara o porquê das informações consolidadas. E a gente vai resumir aqui. Basicamente, lembra que na aula passada a gente falou de acionista? O acionista aporta recurso na empresa. Esse recurso faz parte do fluxo de caixa da empresa. A empresa, com esse recurso, produz riqueza, inclusive gerando o fluxo de caixa líquido, né? Na verdade, o fluxo de caixa líquido é a capacidade líquida operacional da empresa. Quando eu consolido os fluxos de caixas líquidos da empresa controlada com a empresa controladora, pode ser que eu mascare o resultado dessa junção. Como assim? Você pode me perguntar. Pode acontecer de uma empresa controlada ter um resultado operacional negativo e a controladora ter um resultado positivo fruto de outros investimentos que ela assim o tem. Pois é, quando eu junto tudo, eu escondo então esse resultado negativo. E isso é ruim. Nesse caso, a própria Comissão de Valores Mobiliários e a resolução, ela estabelece que consolidar sim, mas apresentar os fluxos de caixas líquidos de forma separada. Apresentar os seus demonstrativos também de forma separada, com o objetivo de garantir uma maior transparência da informação. Legal? Pois bem, qual é a vantagem, então, se você me perguntar, de consolidar os demonstrativos? É unificar, é gerar uma informação unificada para permitir aí uma melhor interpretação das informações. E aí você vai me perguntar, existe alguma técnica, existe alguma metodologia? Sim. Essa uniformidade dentro da legislação nacional, ela pode ocorrer em até 60 dias transcorridos da publicação das últimas demonstrações contábeis. Pô, Douglas, embolei tudo, traduz isso para mim, sem problema. 31/12, vamos supor que é controlar a que eu, empresa, publique meus demonstrativos contábeis. E passou janeiro, passou fevereiro, passou março, quando chegou em abril, eu tenho interesse, do ano subsequente, eu tive interesse em adquirir uma outra empresa, investir nessa outra empresa que eu entendo que vai agregar ao meu plano de negócio, vai agregar valor à minha empresa. Eu faço a negociação e compro essa empresa. Nesse momento, como é março, transcorridos aí 60 dias da data de encerramento, eu não posso incorporar o saldo dessa empresa ao meu demonstrativo contábil de 31/12, porque já se passaram 3, 4, 5, 4 meses aqui no caso. Agora, se essa transação ela fosse em fevereiro e eu não tivesse fechado 31/12, né, publicado 31/12, eu poderia sim incorporar os saldos positivos e negativos, ativos, passivos, receitas, despesas dessa empresa adquirida, dessa controlada, ao meu consolidado. A legislação, então, ela define esse prazo médio aí de 60 dias para garantir uniformidade ou não das informações. Legal?
E quem é obrigado a reportar, né? Quais são as empresas que obrigatoriamente devem, isso o próprio CPC 00 também ele define, são obrigadas a reportar aquelas que assim o querem ou têm a obrigatoriedade legal. Ou seja, se eu exerço influência, se eu exerço investimento, influência significativa naquela empresa, independentemente da minha participação societária, obrigatoriamente eu declaro. E aí eu declaro ou demonstrações financeiras de forma consolidada, ou posso declarar demonstrações financeiras de forma não consolidada, se aquela empresa não assim o for necessário. Legal? Só recapitulando, então, o que nós abordamos nesse bate-papo de hoje, a gente fez uma retrospectiva geral, né? Lembrando aí dos alicerces da contabilidade, mas pode ter certeza que eu não estou te enrolando, isso vai servir de base e deve servir de base, é fundamental para que você tenha isso como dominância para que a gente fale no nosso próximo tema, na próxima aula, que vai ser a demonstração contábil balanço patrimonial. Então, hoje nós tratamos dessa recapitulação, falamos das demonstrações financeiras consolidadas e não consolidadas, por que elas existem, e quem são as entidades que obrigatoriamente têm que publicar de forma consolidada ou não. Legal? Eu espero que eu tenha colaborado com você. Um abraço e nos vemos na próxima aula. Tchau!